Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um videocast da Zélis Vogler. Eu sou Bianca da área de comunicação e hoje o tema do videocast é gordura em chocolates, essenciais ou vilãs? Bom, para falar sobre esse tema, eu trouxe a Natália, que é gerente de segmento, né, na área do comercial. Ela cuida do segmento de confeitos e chocolates. E nosso convidado especial é a K, que é a nossa parceira na distribuição de óleos e gorduras. Para representar a empresa, veio a Júlia, que é gerente de marketing e excelência comercial, e a Flávia, que é gerente de inovação ao cliente na parte de chocolates. Meninas, muito obrigada, sejam bem-vindas, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Obrigada a Bia. vocês. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Meninas, vamos começar o vídeo então falando um pouquinho sobre a empresa, sobre a AK. Vamos lá. A AK, Flávio, fica à vontade para me complementar, Tá mas bom. a AK é a líder global, uma multinacional e líder em óleos e gorduras vegetais. A gente tem base na Suécia, mas estamos presentes também aqui no Brasil, com fábrica e com o nosso centro de inovação em Jundiaí. A gente tem mais de 150 anos aí de experiência. Inclusive, aqui está completando 10 anos. O Centro de Exatamente. Inovação e a fábrica. E 8 anos quase de parceria com a Vogler também, Muito né? bom. E a gente atua em diversas indústrias, principalmente na área de alimentos, na indústria de chocolate, confeitaria, panificação, lácteos, alimentos plant-based e nutrição especializada, que aí é nutrição ao longo da vida. Sim. E aqui a K é muito especializada na área de chocolate e confectionery. Por isso que a gente está aqui para falar desse assunto hoje. Bacana, meninas. Bom, vamos começar a abrir o assunto, né? Abrir o tema com. Acredito que essa pergunta vai ser direto para Flávia, mas complementem, por favor. Qual que é a importância da gordura no chocolate? A gente não consegue pensar em chocolate sem pensar em gordura, porque a gordura ela é uma parte essencial dentro da estrutura do chocolate. Então, se a gente pensa, por exemplo, no cacau, que é a matéria-prima principal para fazer o chocolate, só ele já é composto de 52% de gordura, né? A massa de cacau, ela tem 52% de gordura. Então, não existe chocolate sem existir gordura. Todo chocolate ele é rico em gordura. E a gordura no chocolate, ela tem um papel principalmente de estruturar, né, o chocolate. Então, a textura que aquele chocolate vai ter é meio que ditada pela gordura que a gente usa no chocolate, mas também toda a sensação que a gente tem quando a gente come ele. Então, a sensação de derretimento, de preenchimento, se demora para derreter, se derrete bem rápido. Tudo isso é textura e estrutura, principalmente, que o chocolate, a gordura dá no chocolate. E aqui a gente está falando de chocolate, chocolate mesmo, mas quando a gente fala de produtos sabor chocolate, né? Então, por exemplo, a gente tem o chocolate em barra, mas a gente tem recheios de chocolate. O chocolate em barra, ele vai levar uma gordura, né? Que é sólido à temperatura ambiente. Mas um recheio a gente não consegue fazer com uma gordura, porque a gente quer uma coisa cremosa. Uhum. Então, a gente vai utilizar uma parte de óleo, né? Que para dar essa textura cremosa. Então, a gente tem infinitas possibilidades, um range muito grande de tipos de gordura para utilizar para fazer produtos de chocolate. E aí, ela dá um toque muito especial na característica do produto final. Bacana. Bom, a gente está vivendo um momento que o consumidor ele tá preocupado com o que está consumindo, né? Só que o problema com isso é que vem muitas fake news, muitas pessoas falando, muitas coisas, né? E principalmente quando a gente vê vídeo em redes sociais, o consumidor tá entendendo que a gordura é uma vilã. E não é bem assim, né? Então, como que você acha que a gordura se torna a vilã na percepção do cliente? Primeiro que tem a questão da vilã da gordura, o excesso de ingestão de gordura ser um vilão na nossa saúde, né? Então sempre Não que tem a gordura em si seja a isso. vilã da história. Exato. A gente precisa da gordura na nossa saúde para produção de hormônios, para transporte de vitaminas lipossolúveis,
para membrana das células, função cognitiva. Então, a gente precisa de gordura, só que a gente precisa ter um equilíbrio na ingestão de gordura. Tudo Assim como proteína, carboidrato é um macronutriente, né? Faz Exatamente. parte da nossa existência. Isso. Então, essa questão do equilíbrio que a gente tem que ter. O que eu acho que acontece bastante na indústria, a gente não pode falar que não acontece, porque acontece. Com a alta dos preços de várias matérias-primas, muitas indústrias, elas ficam refém e precisam fazer ajustes na formulação para conseguir entregar um produto acessível ao consumidor final, porque senão a maioria da população brasileira não vai conseguir consumir o produto. E aí, às vezes, não é feito um rebalanceamento da fórmula como um todo. Então, às vezes nem é a gordura que é trocada na formulação, mas é um rebalanceamento dos outros ingredientes que dá uma percepção do produto com mais gordura. E aí o consumidor não gosta. Então, eu acho que é nesse caso que ele vira vilã, que ela vira vilã. Nessa questão de quando a gente tem reformulações que não pensam no rebalanceamento como um todo da fórmula. E eu acho que também um pouquinho com os novos selos que vieram do alto em gorduras saturadas, né? Então, a gente vê a gordura saturada como uma vilã. Mas também é importante falar que a manteiga de cacau pura, ela já tem aproximadamente 60% de gorduras saturadas. Então, o chocolate sempre vai ser alto em gorduras saturadas. E a manteiga, por si só, já é a gordura principal, né? O pessoal, Isso. acho que às vezes não consegue conectar que manteiga é uma especificação de gordura, assim como outras origens vegetais também. O que muda, às Isso. vezes, é a forma como você vê, como você lê no rótulo. Isso, exatamente. Então, falou em chocolate, vai vir o selinho de alto em gordura saturada. Não tem como. E eu acho que é legal a gente puxar um gancho aqui, que o chocolate, para além, né, da composição, ele tem, além do apelo energético, do valor nutricional, ele tem um papel também emocional. A gente viu. Então, nisso que a gente pensa assim, ó, o consumidor não só, ele pode estar preocupado na gordura, com a gordura, ou com o que ele está ingerindo, mas ele também tem que pensar que na porção que ele ingere também tem muito mais benefício, tanto emocional quanto físico, do que essas outras questões aí que podem ser Chocolate é místicas. indulgência. Você come pelo prazer de estar Exato. comendo um chocolate, não Sim. para vou me nutrir Exatamente, especificamente é só isso. desse Sim, produto. Exato. é o que tá muito em alta também, o comfort food, né? E o Isso. chocolate se encaixa É perfeitamente. indulgência permissível, Sim, né? sim. Bom, aproveitando o gancho que você comentou de manteiga de cacau, tem outras diferenças entre a manteiga de cacau e a gordura vegetal? Outras gorduras vegetais? Tem. A manteiga de cacau, ela é uma gordura vegetal que ela tem uma característica bastante peculiar do jeito que ela é encontrada na natureza. A primeira delas é o perfil de derretimento. Então, ela tem um perfil de derretimento que dá uma sensação muito prazerosa na nossa boca, né? Então, na temperatura ambiente ela é sólida, mas assim que você coloca na boca, ela derrete, libera o sabor e não deixa nenhum sólido, né? Aquela sensação de serosidade. Então, a gente não encontra em outras origens botânicas uma gordura com essa característica. Então, o que a indústria de gordura quer? Como a gente quer fazer produtos que pareçam o chocolate, a gente tem que fazer algumas modificações nas gorduras de outras fontes botânicas para ficar o mais parecido possível com a manteiga de cacau. Então, a gente faz misturas de origens botânicas, a gente faz fracionamentos, escolhe ácidos graxos parecidos com a manteiga de cacau para a gente conseguir fazer um produto muito parecido com a manteiga de cacau. E ela também tem uma outra característica que também é bastante dela, que é o polimorfismo. Então, ela forma vários cristais diferentes quando você vai fazer o processo de cristalização, que é o que pede o processo de temperagem, né? Então, todo mundo que trabalha com chocolate real tem que fazer a têmpera do chocolate, que é um processo difícil, que é você escolher o cristal certo para conduzir a cristalização e você chegar num produto final com uma boa contração, com um bom brilho, sólido na temperatura ambiente, resistência térmica. Então, ela tem essas duas características bem peculiares, que é o polimorfismo e a curva de derretimento, que a gente não encontra em outras origens botânicas. Mas aí vem a indústria de gordura que consegue
beber de várias fontes botânicas e processos, e aí a gente consegue... Fazer combinações para que isso. chegue mais ou menos no mesmo perfil, né? Exatamente. E aí a gente chegou num perfil praticamente idêntico da manteiga de cacau. Não, legal. Você comentou aí a questão da sensação da boca, né? O que a gente chama de mouthfeel, né? Que é muito importante para o consumidor. O consumidor ele tá buscando, né? Essas sensações novas, diferentes, né? É isso que traz a alegria de estar comendo alguma coisa, É né? mesmo. Assim, Ju, se você quiser complementar também, por que como que a gordura influencia no derretimento, né, do chocolate para dar essa sensação? Essa parte mais técnica eu vou deixar falar, responder, mas tem um dado interessante, Bia, que eu lembrei aqui, que eu vi num relatório da Mental de 2024 do consumo de snacks indulgentes. E era uma pergunta que os entrevistados eram todos brasileiros, né? E eles tinham que ranquear os motivadores de escolha de snack indulgente. O que que motiva? E dentre as alternativas, a gente tinha textura extra crocante, a gente tinha experiência de consumo, ingrediente adicionado, sustentabilidade, o próprio sabor estava nessa lista. E os 2 primeiros itens ranqueados no topo da lista foram textura extra crocante e textura extra cremosa. Então, ou seja, dentro dos motivadores de compra, a textura, ela tem um papel, assim, super importante. E a gordura, ela influencia diretamente na textura desse snack indulgente que é o chocolate. A pergunta é como que a gordura influencia o derretimento. Tá. Isso. Tem um parâmetro das gorduras, né, um parâmetro técnico, que a gente chama de curva de sólidos, né? Quando a gente pega uma especificação, vem escrito SFC ou curva de sólidos. Ela dá meio que uma identidade para a gordura. Então, a gente vai entender como que é o perfil de derretimento daquela gordura. E aí é engraçado porque quando a gente olha, né, a curva de sólidos nas diferentes temperaturas, então, basicamente assim, te dá quanto que aquela gordura está no estado sólido a uma determinada temperatura. E aí vai 10, 20, 25, 30, 35, até 35, 40 graus. Por quê? E por que que não mais? Porque 35, nosso corpo está 37. Então, a gente quer saber quantos sólidos tem a 37 graus Celsius. Pra gente entender se vai dar a sensação de serosidade ou não, porque é a temperatura da nossa boca. O produto vai, de fato, derreter a hora que a gente Isso. mastigar, Ou seja, a gente começar vai a ficar mastigando pra sempre aquela coisa. Vai ser um chiclete, não um chocolate. Ou ficar naquela capa, né, serosa na sua boca. Então, isso dá meio que uma identidade pra gente. E aí é engraçado, porque a gente pode ter 2 gorduras diferentes que a 37 graus Celsius não tem nenhum sólido, mas uma gordura pode derreter muito rápido e a outra gordura pode derreter mais lentamente, mesmo que as duas a 37 estejam completamente derretidas. Isso vai mudar completamente a percepção dentro da boca, a liberação de sabor, o quanto que o produto fica, o mouthfeel e tudo. Então, é bem interessante, porque você tem que olhar como um todo, né? E aí pensar também nas outras gorduras que vão influenciar dentro da formulação. Então, às vezes tem gordura de leite, às vezes tem gordura de avelã, né? Que vão interagir e para dar a característica final do produto. Mas essa identidade de curva de sólidos que dá um norte pra gente de como que vai ser a sensação do produto na nossa boca. Acho que é uma das características mais importantes, né, na hora da escolha de uma gordura, independente da aplicação, mas principalmente chocolate. Sim. E aí, eu falo pra gente, né, que nos últimos 10 anos eu tava no processo de fabricação de chocolate. Pro pessoal de processo, né, pro P&D de processo, isso também é interessante para entender como que o produto vai se comportar lá na linha de produção. Se ele vai cristalizar rápido, se ele vai cristalizar lento, quanto tempo vai ter que ficar no túnel de resfriamento, qual vai ser a minha temperatura ideal de aplicação. Então, é tanto pro sensorial quanto pro processo. Influencia e também bastante. A parte logística e armazenamento no ponto de venda, né? Que acho que é um dos produtos mais sensíveis aí de você conseguir ter tudo adequado para chegar no consumidor de fato térmica, como ele né? deve chegar. Aproveitando, chocolate no Brasil é um grande desafio, porque a gente é um país de temperaturas altas e chocolate é super sensível à flutuação de temperatura. Então, é realmente um desafio. E eu acho que nisso também as alternativas à manteiga de cacau acabam agregando um pouco, né? Sim.
elas podem ajudar bastante. Não sei se eu já me antecipo nesse tema, mas quando a gente fala de substitutos da manteiga de cacau, todo mundo só pensa que é para economia, né, na formulação. Por que os substitutos da manteiga de cacau, eles são mais baratos do que a manteiga de cacau? Porque é pior? Não necessariamente. A manteiga de cacau, para ela ser produzida, cadeia de cacau como um todo, vou passar rapidinho, mas você tem o plantio, a colheita, a abertura do fruto, fermentação das amêndoas de cacau, a secagem das amêndoas, a torrefação, para você fazer o líquor, para daí você chegar na manteiga de cacau. Então, são muitas etapas. Quando você pensa na palma, plantio, colheita, extração. Você não tem a fermentação, a secagem, a torrefação. E é tudo muito manual ainda dentro dessa cadeia produtiva do cacau, né? Muito exótico ainda. Sim, e não dá para mecanizar, porque são árvores com os frutos, assim. Não é que nem a soja que você consegue mecanizar, o milho. É um plantio bastante manual. Então, a manteiga de cacau, ela é cara porque você tem todos esses passos antes de você chegar na manteiga de cacau, né? Então, você tem que fermentar o cacau, senão não fica com um sabor bom. E aí, a palma, você não precisa disso. Ela tem um rendimento muito maior. O plantio da palma, ela tem um rendimento muito maior e tem menos etapas no processo. Então, por isso, ela já fica mais barata. E aí, quando a gente pensa em substituição, então, a partir da palma e do karité, a gente conseguiu fazer um produto que é praticamente idêntico à manteiga de cacau. Só que como ele é um produto feito, né, combinação, a gente garante sempre que ele vai ter a mesma curva de sólidos, então ele não vai variar. Diferente da manteiga de cacau, que ela pode variar porque ela não tem nenhuma modificação. Então, às vezes, dependendo do clima daquele ano, de como foi aquela safra, ela pode apresentar flutuações na curva de sólidos. A CBE não, ela vai ter sempre a mesma curva de sólidos. E outra coisa que é super interessante, e que é aí o que a Ju falou, principalmente para o nosso país, a gente consegue manipular a curva de sólidos. Então, a gente consegue deixar mais resistente a temperaturas excessivas. Isso. Então, a gente, substituindo uma parte da manteiga de cacau no chocolate por uma CBE que apresenta uma curva de sólidos mais resistente, ela pode ser muito benéfica na cadeia logística, porque aí o chocolate não vai sofrer esse derretimento. Então, a gente consegue customizar a curva de sólidos do chocolate fazendo essa adição, essa substituição parcial da manteiga de cacau pela CBE. E por ser um produto mais barato, a gente acaba tendo um outro ganho, né? Não exclusivamente a redução de custo, mas também a questão de estabilidade de manuseio. Bem bacana. Um outro ponto interessante na substituição da manteiga de cacau é a questão da sustentabilidade. Então, como a cadeia do cacau é uma cadeia problemática, você substituindo parcialmente ou totalmente a manteiga de cacau, você consegue entregar um produto mais sustentável. Principalmente porque a palma e a Chi, elas vêm de fontes sustentáveis. Então, vou pedir para a Júlia explicar um pouquinho melhor, que ela é melhor que eu, mas a gente tem um programa do karité, né, da Chi, e tem o RSPO da palma. Verdade. É verdade, Flá. Esse é um ponto bem importante que você mencionou. A AK tem a sustentabilidade como um valor central da nossa estratégia, né? Faz parte da estratégia da AK. Então, para quase todas as fontes botânicas, a gente tem algum tipo de programa, ou ambiental ou social. Esses dois que a Flá mencionou são muito legais. Vou falar primeiro do RSPO. A AK é membro fundadora da RSPO, que é a Mesa Redonda de Óleo de Palma Sustentável. Desde 2003, nós somos estamos com uma certificação de rastreabilidade da cadeia de palma. Então, tem vários níveis de rastreabilidade e a gente consegue garantir que a palma que está sendo utilizada como o ingrediente daquela solução que a gente está fornecendo, ela está rastreável, está cumprindo com trabalho ético e responsável, ambientalmente correto. Então, dá uma segurança e acho que dá um orgulho também para a gente de fazer parte de saber com segurança o que a gente está consumindo, porque afinal de contas nós somos consumidores também. Sim. E o do karité é um programa social, a gente pode falar que é socioambiental, ele é voltado à comunidade de mulheres na África Ocidental, então Gana, Burkina Faso e Costa do Marfim.
No karité, as amêndoas do karité, elas são coletadas apenas por mulheres. O karité, ele é considerado aí uma árvore sagrada, né? Aí as amêndoas do karité, elas são coletadas apenas por mulheres, por questões culturais deles. E elas vão, por vezes, elas moram em aldeias e vão carregando aquelas bacias pesadíssimas de amêndoas de karité até a casa delas, de volta. E fazer essa comercialização é muito precário. Às vezes tem intermediários, Tem né, intermediadores que ajudam nessas negociações e, por vezes, elas acabam não lucrando da forma correta, né? Então, a AK entrou como um intermediador nesse processo também para educar financeiramente essas mulheres de como negociar de forma correta, também auxiliando aí na construção de fogões, que a gente precisa também cozer as amêndoas do karité para eles pararem de fermentar antes, né, de continuar no processo, dar continuidade no processo, e também fornecimento de água potável junto a organizações dessas regiões, a AK também apoia nisso. Então, é um programa bem legal, porque ele fornece um empoderamento feminino. Essas mulheres, elas são as principais fontes de renda da casa delas. Então, elas tendo essa educação financeira, elas conseguem trabalhar com mais eficiência e ter um melhor resultado e fornecer aí uma melhor qualidade de vida para a família delas. É bem bacana. É muito legal, muito bonito Bem de ver. Nossa, bem legal mesmo. Bom, aproveitar para falar que você comentou sobre processos, né, do chocolate. Sobre a temperagem, como que a gordura influencia nesse processo? Voltando lá. Então, eu falei que a manteiga de cacau, ela é polimórfica e aí ela precisa do processo de temperagem. Esse é um processo que ele é, de alguma forma, complicado, tanto para quem trabalha de forma artesanal, que você tem que fazer a têmpera manual, porque você precisa de conhecimento e experiência, senão dá errado. Vai ficar aquele chocolate manchado, confete bloom. Eu mesma que tenho bastante experiência industrial, quando eu vou temperar no mármore manual, não fica bom, assim, eu erro muito. Então, precisa ter bastante experiência. E caso você seja uma indústria, você vai precisar de uma temperadeira para trabalhar com o chocolate real. Então, e se você não tempera, não vai ficar bom. Então, é um processo que precisa ser feito quando a gente fala de manteiga de cacau ou de substitutos de manteiga de cacau da categoria CBE, né? Que são as equivalentes completamente com a manteiga de cacau. Então, escolher o cristal certo. Você faz a pré-cristalização fazendo a escolha do cristal certo, que a gente chama cristal beta, que é o cristal que vai apresentar mais resistência térmica, vai fazer a contração e vai dar o brilho no chocolate. Mas a gente tem substitutos da manteiga de cacau que não precisam de têmpera, que aí a gente chama a categoria de CBS e a categoria de CBR. A categoria de CBS, eu gosto muito dela, porque a gente conseguiu uma curva de sólidos muito boa, bastante parecida também com a manteiga de cacau, então o perfil de derretimento muito parecido com a manteiga de cacau, porém com origem da palma e que não precisa do processo de têmpera. E entrega um pouquinho mais de resistência térmica. Então, para a indústria é muito bom, porque ele tem uma facilidade de fabricação, né, de processo. Então, tanto do processo que ele não vai precisar da conchagem, que você vai trocar a massa de cacau por cacau em pó, e aí você não vai precisar temperar, e aí você vai cobrir o produto, o bombom, ele vai secar rápido, vai dar um brilho muito bonito e vai ter uma sensação muito boa na boca. Então, a indústria de gorduras, ela veio também com essas substituições para trazer um pouco de versatilidade e facilidade para a categoria que a gente fala de chocolate e confectionery, né? Porque... Não só nessa categoria, porque acho que justamente com esse produto a gente consegue aí abranger outros mercados. Agora tá muito na moda biscoito coberto, né? Isso. E aí você consegue desbravar esse mundo não só dentro da categoria de chocolates, de bombom. Exatamente, porque pode ser que um produtor de biscoito nunca tenha trabalhado com chocolate. E não vai saber o que é uma têmpera, Exato, né? E talvez não tenha ainda possibilidade de investir numa temperadeira, porque é um equipamento bastante caro. É um equipamento robusto e caro.
E além da indústria, também o mercado artesanal. Sim. Né? E essa, sim, precisando de praticidade, facilidade na manipulação. Sim. E acho que a CBS entra aí com um papel bem importante. E aí ela, fazendo parte do produto como um todo, ela é um ótimo substituinte do chocolate. Assim, você não perde qualidade sensorial quando você troca um chocolate real por uma CBS. E aí a facilidade toda. O Brasil é muito grande, então. Pra falar a verdade, quando eu comecei, vou contar um pouco da história. Quando eu comecei a trabalhar com chocolate, 10 anos atrás, eu fui numa indústria que só fazia chocolate, então eu tinha preconceito com as alternativas ao chocolate. Eu achava que nada era bom. Aí depois eu fui para uma indústria que fazia chocolate real e fazia compound. E aí eu entendi que dentro do universo de compound, você pode ter um compound muito premium, que vai substituir muito bem o chocolate, e você pode ter um compound com uma qualidade um pouco mais inferior. E que isso é importante para o Brasil, porque o Brasil não é um país rico, de população rica. E aí, então, você tendo uma gama diferente de produtos, você atende a população inteira do Brasil. Todo mundo consegue ter acesso a essa categoria, né? Exatamente. Sem contar que a indústria melhorou muito nesses últimos anos com relação à performance de um substituto da manteiga. Sim. Antigamente, tinha-se muito... aquele produto em específico, né? Hoje em dia já não existe mais isso. A indústria melhorou e evoluiu muito. Então, eu acho que é isso, assim, os substitutos, eles não vêm só pela questão do custo, eles vêm por questões técnicas e por questões que a gente tem aqui no país, assim, tanto da temperatura quanto de mão de obra especializada, economia e tudo mais. Não, legal. Me veio uma pergunta, uma questão agora. Muito se fala de saudabilidade, né? Conforme eu comentei anteriormente, que o consumidor tá buscando uma alimentação mais saudável. Tem alguma gordura que seja mais saudável para o chocolate? Existe isso? Deixa eu pensar. Assim, como eu falei, não existe chocolate sem gordura. Assim, o mais baixo de gordura que eu consegui achar num chocolate foi aproximadamente 25% de gordura, que não é baixo em gordura, né? Mas costuma ser entre 30% a 35% de gordura. Depende de que você pensar em saudabilidade. Por exemplo, se você quer baixo teor de saturadas, aí a gente tem que ir para a categoria de spreads, que elas vão utilizar mais óleo, que são ricos em insaturados, e aí, teoricamente, vai ser mais saudável. Então, se você pensar, se você não quer açúcar e você não quer alto em gordura saturada, então você vai para um spread 0 açúcar. Teoricamente, isso seria o mais saudável. Porque o chocolate é uma combinação perfeita, né? Açúcar e gordura. É a combinação da felicidade. Exatamente, felicidade. É verdade. E aí, se você quiser uma coisa mais natural, então talvez ir para um chocolate 70%, né? Então, depende do que é saudável, assim. Porque eu acho que tem até categorias de saudável. E tem muitas categorias que estão sendo criadas. A gente vê que tem muitos lançamentos com chocolates enriquecidos. Agora tem lançamentos de chocolates veganos também, que aí atende um outro público, né? E a gente tá falando do público que ou, né, por questões de sustentabilidade, tem a preferência por consumir alimentos não de origem animal, ou também entra na questão do leite, né? Que aí, se você quiser entrar um pouquinho na parte técnica, Flá, acho que a gente também tem uma solução. Sim. Que substitui? Quando começou esse boom, né, do mercado de plant-based ou vegano, também é muito importante dentro da formulação de chocolate a gordura láctea. A gordura láctea é uma gordura que traz bastante sensações na boca, né? Ela tem um papel importante na sensação quando você pensa num chocolate ao leite. E brasileiro ama chocolate ao leite. Então, quando você vai em pesquisas, brasileiro gosta mais de chocolate ao leite, depois vem o amargo, depois vem o branco. Então, a gente gosta de uma coisa cremosa, com leite.
E aí, quando você pensa, um chocolate vegano, como que você vai substituir essa sensação da gordura láctea? A gordura láctea é aquela gordura do creme de leite, sabe? Que dá aquele preenchimento gostoso na boca. Consigo imaginar. Então, a K desenvolveu uma gordura que tem a curva de sólidos exatamente igual à gordura do leite. Então, ela vai trazer essa sensação da gordura do leite, né? Que a gente gosta, que o brasileiro gosta, mas que não é proveniente do leite, né? Então, você de uma origem vegetal. Exatamente, Então, você pode substituir o pó do leite por... Existem alguns tipos de amido, tem gente que coloca amido de arroz, tem gente que coloca farinha de castanhas desengordurada, tem gente que coloca leite de coco. Existem várias substituições, né, para substituir o leite, mas aí a sensação da gordura de leite, a gente tem essa gordura no portfólio também que substitui para chocolates veganos, né? E por que eu acho legal a gente comentar, né? Por que eu mencionei? Porque é importante para a indústria também saber suprir essa demanda. Sim. Além da demanda vegana, a gente vê que tem aqui no Brasil 70% da população sofre em algum nível de intolerância à lactose. Verdade. Então já também a parte da saudabilidade entra aí também, né? Da gente ter essa oferta para essa demanda que existe dentro do nosso país. A versatilidade da indústria em poder atender a todos os públicos, todas as necessidades, né? Sim, isso é verdade, isso é muito importante, né? Tô com uma dúvida também sobre a questão da substituição da manteiga de cacau. Por que a gente... É ideal, assim, substituir a manteiga de cacau por gordura vegetal? Depende da aplicação. A gente substitui principalmente... Por exemplo, quando a gente pensa em um chocolate 100% manteiga de cacau, ele vai ser uma barra de chocolate, né? Dura. Então, existem os motivos, né, da substituição. Então, se você quer agregar características técnicas que a manteiga de cacau não tá entregando para você, aí só compartilhar, eu tive num cliente algum tempo atrás que ele falou que ele tinha a especificação da manteiga de cacau verão e inverno. Porque ele precisava de uma manteiga de cacau mais dura no verão e uma manteiga de cacau mais macia no inverno. Então, olha a complexidade disso, tanto para o produtor da manteiga de cacau, que vai ter que selecionar a amêndoa da manteiga que está trazendo a manteiga mais dura em uma época e outra... Já é bem facinho o processamento de cacau, ainda tem que ficar selecionando. Então, já tem essa complexidade, então... Com as substituições, às vezes você pode fazer uma substituição pequena e você já consegue padronizar o seu produto, né? De acordo com as características que você quer. E também eu acho que é uma alternativa para a gente não ficar refém da cadeia de cacau. Porque a cadeia de cacau é uma cadeia complicada. A gente sentiu na pele nesses últimos 2 anos. Acho que foi um momento, assim, histórico com relação não só a custo, disponibilidade. Então, fez a gente abrir a cabeça, a mente sobre alternativas. O quão importante é a gente ter outras alternativas, outros caminhos para a substituição da manteiga e o produto de chocolate ainda continuar existindo, né? Sim. Então... Quando a gente pensa em produção global de cacau, 70% do cacau global é na África. Então, nós somos reféns do cacau africano. Apesar do Brasil ser um grande produtor de cacau, a gente está perto de estar, mas eu acho que a gente ainda não é autossuficiente. Então, o mundo inteiro depende do cacau africano. E aí teve essa crise na África... Todo mundo foi impactado. Mesmo que o Brasil seja um produtor de cacau, a gente foi muito impactado. Então, os preços, assim... O consumidor sentiu na veia... Triplicaram, assim, os preços. Do custo do cacau e da manteiga de cacau. Eles foram a patamares, assim, que ninguém acreditava que chegaria um dia. E tudo muito rápido. Muito rápido, a indústria teve que se virar meio que nos 30 para encontrar alternativas, né? E conseguir... não desacelerar, não ter ruptura na cadeia de fornecimento. Segurar ao máximo esse repasse de preço para o consumidor final, mas até ainda mais ponto. Que foi muito próximo de uma Páscoa, né? Da Páscoa do ano passado. Exatamente. Então, eu vejo um pouco como isso também. É como você ter uma alternativa de fonte botânica, né? Então, porque do mesmo jeito que
teve a crise da produção de cacau, existem anos que tem crise em produções de outras fontes botânicas. É normal, porque às vezes são as crises climáticas, às vezes são as crises políticas, né? Mas eu acho que é meio que... É isso, é você ter uma alternativa que não te faça refém de uma matéria-prima só. Legal. E a manteiga de cacau, ela encarece o produto? Quanto mais manteiga de cacau tem no chocolate, mais caro ele fica? Na fórmula de chocolate, ela é o item mais caro. É a matéria-prima extremamente exótica, é a matéria-prima né? mais cara dentro da formulação de chocolate. Bom, meninas, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu tirar bastante proveito dessa conversa. Aprendeu bastante com a Flávia, né? Conseguiu visualizar bem a importância da gordura, né? Desmistificar essa questão de a gordura não é uma vilã no chocolate, né? Por mais que os consumidores pensam ali que é. Mas é isso, eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês têm mais alguma coisa para complementar antes da gente finalizar? Acho que só fica o convite pro próximo pra gente degustar um chocolate, né? A gente fala tanto fazer parte 2. Acho que o próximo a gente coloca aqui todas as texturas de chocolate. Ver se tem alteração, se não tem, a gente faz uma análise sensorial real, né? Na hora. É verdade, faz diferença isso. Gostoso, né? Sim, sim. Bom, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada por assistir a esse episódio. Eu convido vocês a assistirem os próximos episódios, os episódios anteriores que a gente já tem soltado aqui na nossa plataforma. E fica também, convido vocês a chamarem a gente para conversar. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer uma cotação, a Nath tá aqui para atender vocês. Conte com a gente. Isso, se tiver alguma dúvida técnica também, podem mandar pra gente, que eu encaminho pro time da AK. A AK também tá aqui para ajudar a suportar no atendimento que a gente dá para os nossos clientes. E é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais, sigam a AK também nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E até a próxima. Até Tchau, mais. Tchau.